noite a todos. Escutou? Acho que eu sou um desencarnado. Boa noite. Desencarnado. Você falou que são 93, mas foi uma pode ser 94? Foi. Isso acontece para nós. Então vamos lá, pessoal. A lição está no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Xavier, da autoria de Emmanuel. A lição 94 chama Escritura Individual. É um título inspirativo, porque a gente, na hora que eu vi a primeira vez, eu falei, escritura, a primeira vez que ele registro de imóvel, né? A gente vai colocar agora depois de um imóvel. A escritura. Aí depois a minha cabeça que eu fui me cair a frente, que era as escrituras. Né? E ele fala da escritura individual. Essa parágrafo, esse parágrafo, né? esse versículo do qual foi tirado, porque Emmanuel trata desse livro, em todos os livros, ele busca lá no Evangelho os parágrafos, né, os capítulos, e traz dali, ele destrincha, trazendo para nós uma lição. Né? E esse pedaço aqui diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos deixando fugiram. Esse pedacinho está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 56. Aí eu busquei lá no Mateus, capítulo, e fui ler esse trecho que está justamente na hora da prisão de Jesus. Naquele momento que Judas, acompanhado dos guardas romanos e dos guardas judeus, foi levado à prisão. No momento que Judas dá um beijo nele, e entrega. E eu vou ler para vocês aqui do versículo 49 até esse versículo 56, só para que vocês se entendem, junto comigo. E começa assim: e logo, aproximando-se Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. Isso aqui foi quando Judas chegou a Jesus, tá? Aproximando-se de Jesus. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a quem este? Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: embainha com espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar ao meu Pai, e ele me mandaria mais 12 legiões de anjos? A pergunta que Jesus fez ao apóstolo Milagre querido: você não sabe que se eu orar para o meu Pai, eu receberei 12 legiões de anjos, né? Como, pois, se cumpriram as escrituras que assim convém que aconteça? Então ele está dizendo aqui que deveria cumprir a escritura. Aquilo que estava acontecendo era para cumprir, era para ser feito, porque estava nas escrituras sagradas, já estava previsto que aquilo acontecesse. Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador com a espada e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto com vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo o que acontecer agora, se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram fugir. Entendeu o momento? Foi exatamente naquele momento. E Emmanuel, com toda a sua maestria, sua capacidade,
ele veio nos trazer um pouco mais amplo isso, colocando a nossa função. Cada um de nós, o que nós temos aqui? Porque Jesus aqui deu a entender que quando ele veio para que fizesse se cumprir as Escrituras do Velho Testamento ainda, né? Estava previsto pelos profetas. Então ele veio para que aquilo fosse cumprido realmente, que deveria ser daquela forma. E a mãe nos traz aqui, nos dizendo que cada um de nós também deixa escrito. Cada um de nós traz essa escritura individual, aquilo que é o nosso propósito de reencarnação, o nosso propósito de vida aqui na Terra. Por que é que estamos aqui? Qual é a nossa função? O que nós estamos fazendo aqui? O que eu estou fazendo normalmente é o que eu deveria fazer? É aquilo que eu me propus a fazer? Né? E ele vem nos explicando da seguinte forma: o desígnio a se cumprir não constitui característica exclusiva para a missão do Cristo. Olha só. Então, o desígnio a se cumprir com a vinda de Jesus, né, com a encarnação de Jesus aqui na Terra, não foi exclusivamente dele. E ele continua dizendo: cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência. Cada um de nós já tem um mapa da ordem divina já na nossa existência. Está traçado. Nós vamos ter que ler esse traçado. Não quer dizer fatalidade, não quer dizer destino. É um traçado, é um planejamento. E todo planejamento ao longo da vida ele pode ser melhorado ou deixar de fazer, né? A se ter executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Veja bem, há de ser executado o nosso plano, aquilo que nós deixamos escritos na nossa consciência, na nossa mente, aquilo que nós nos propomos a fazer encarnados aqui, ele está vinculado, né, e ele chama de colaboração do livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é o poder maior que as criaturas de Deus possuem. Não existe nada mais forte do que o livre-arbítrio dado por Deus às suas criaturas. Eu sempre digo que o livre-arbítrio ele é tão poderoso para nós que nem Deus interfere. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ser nenhum pode interferir no nosso livre-arbítrio. Ele é nosso. E livre-arbítrio não é liberdade. Não podemos confundir livre-arbítrio com liberdade. Liberdade é o direito de ir, o direito de vir à casa espírita, voltar para a nossa casa, passear. Para quem ainda gosta dessa coisa chamada carnaval que está chegando, vai, aproveita, pensa que poder tem acesso. Outros já são mais moderados, outros já não gostam. É livre-arbítrio, é o direito de escolher, é o direito de decidir. Pensa, um juiz pode me condenar a uma prisão e nessa prisão eu ser colocado numa cela solitária. Eles chamam de solitária. É uma cela toda fechada e eu não tenho contato externo com ninguém. Ele pode me deixar lá anos e anos. Ele me tirou a liberdade, mas o livre-arbítrio fica lá comigo. Na hora que eu sair, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu decido, o que eu penso. Eu posso até durante aquele período de prisão rever a minha situação, rever meus atos e modificar as minhas escolhas. Mas é uma decisão única minha, exclusiva minha. E ele continua assim no texto: acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Entenderam?
Ele está falando que toda criatura que pensa, que raciocina, sabe que vai morrer. Vai devolver o corpo à terra. Então, isso é uma coisa que todos nós sabemos. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas. Os companheiros menos educados, ele está sendo gentil com aquelas pessoas, que ainda se compraram mal, que excedem nas suas atitudes, atos e palavras, e deixam de fazer o propósito para viver, que é construir em si vontade, que é amor. Deixa eu achar que eu estava, que eu perdi. Exame de contas. Vamos fazer o exame das suas contas. Aqui, todos nós vamos ser chamados a fazer o exame das nossas contas, a refletir sobre nossos atos. Se não aqui ainda, com certeza, ao sair daqui. Que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e colherão sem nem mais nem menos. Isso aqui eu acho que todo mundo sabe, Todos nós vamos fazer após a morte o nosso exame de consciência e vamos defrontar com uma paisagem nova, ou seja, com um novo plano. Porque quando a gente sai do corpo físico, nós vamos para o plano espiritual e a paisagem é diferente, apesar de semelhante, é diferente da terrena. E ele nos diz que nós vamos colher exatamente aquilo que fizemos, nem mais nem menos. O fruto das ações que houveram semeado no seio da coletividade terrestre. Perceberam? Vou ler de novo para vocês verem se vocês entendem mesmo. O que nós vamos colher? O fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade humana. Ele não está falando de conversa, ele está falando de ação. O fruto das ações, desejar ao outro saúde, é obrigação de todos nós. Desejar ao outro boa vida, é obrigação de todos nós. Querer o bem do próximo, é obrigação de todos nós. Mas acima dessa obrigação, fazer alguma coisa para que o próximo consiga, é a obrigação primeira nossa. Porque é muito fácil desejar para os outros alguma coisa. É muito cômodo. É muito cômodo eu, na hora que eu sento para almoçar, ou jantar, ou fazer um lanche, e eu acho que poucos têm esse hábito, de parar um segundo que seja, para agradecer a Deus naquele alimento. Nem que seja simples, muito obrigado a Deus. Isso é uma grande oração. Esse é o agradecimento pelo que a gente está cumprindo. E alguns poucos ainda falam assim: eu gostaria que todos pudessem, nesse momento, ter uma refeição como eu tenho hoje. Que maravilha! Mas tem gente que não aprende nem a campanha do quilo quando bate a sua porta. Para doar um quilo de quilo qualquer, para que faça cestas básicas. Não faz doação, sabe? Não sai batendo nas portas para ajudar com um quilo. Não traz para a casa espírita alguma coisa. Porque olha, hoje eu trouxe aqui um quilo de feijão, um quilo de pó de café, baratinho de vinho, E fala, igual esse que eu trouxe para uma família que está precisando. Não é muito, mas é o que eu posso dar hoje. E não desejar as coisas é muito fácil. É muito fácil. Tem muita gente que pega aquela frase que diz, desejar ao outro aquilo que eu gostaria que eles me desejassem. Isso é totalmente falso. A verdadeira frase do Cristo é fazer ao outro aquilo
aquilo que gostaria que te fizesse. É ação. Jesus nos convida a todo momento a descruzar os braços e fazer alguma coisa, independente de quem seja. Desejar é muito tranquilo, é muito gostoso desejar. Mas na hora que eu tenho que arregaçar as mangas e ver o suor escorrendo no meu rosto, esse sol quente da parte da tarde, para que eu possa ir ao encontro de quem precisa de alguma coisa e que eu possa doar o mínimo que for da minha parte. Porque não existe muito. Tem gente que fica esperando ganhar na Mega Sena para ajudar. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro, né? Mas esquece que todos os grandes trabalhos que nós conhecemos começou pequenininho. E o trabalho começou grande. Se você pegar o trabalho de uma rádio grande, ele começou pequeno, fazendo uma coisa aqui, outra ali, e a coisa com o tempo, com o esforço, com a dedicação, e ele angariando outras pessoas que foram comprando a ideia dele, a coisa cresceu. Você pega uma matéria de computador, a mesma coisa. Começou pequenininho, cuidando da Índia. E foi vendo a necessidade de um, necessidade de outro, e a coisa foi crescendo, se tornou o irmão Lúcia da Bahia. Francisco Cândido Xavier, na igreja do povo, começou pequeno. Nós temos aqui em Araxá ainda conosco um semi-anjo encarnado, o Tadeu, do hospital de Araxá, um grande espírita. Começou pegando pessoas doentes na rua e levando para o seu casebre. Não era casa, era casebre, de palminho, e cuidando deles na cama que ele dormia. Hoje ele construiu um dos maiores hospitais de Araxá. Atende milhões de pessoas atualmente. Está lá, está Deusinho. Todo mundo começou pequeno, mas eu quero ganhar na Mega Sena para poder fazer. Eu quero. Porque é mais cômodo, porque eu só vou botar dinheiro. Vai me sobrar muito, vou botar muito conforto, né? Não preciso suar, eu vou só mandar, as outras pessoas vão fazer. Então é gostoso desejar quando a gente tem fartura. Mas e quando não temos? E as pessoas precisam de nós, né? Outras pessoas podem pensar assim, mas isso é obrigação do governo, né? Constitucionalmente seria obrigação do governo, sim, mas eles estão fazendo. O que eles fazem é suficiente para a demanda populacional do Brasil? As prefeituras não dão conta de tudo, então por que a obrigação deles? E eles não conseguem fazer, eu vou deixar de fazer? Eu vou deixar de dar minha corrupção? Aí vem as igrejas evangélicas, fazem um grande trabalho maravilhoso. A igreja católica, os vicentinos também fazem um bom trabalho. As casas espíritas estão aí se movimentando, fazendo grandes trabalhos como essa casa faz. Hoje é uma casa de respeito a nível estadual e até nacional, conhecida mundialmente já através do YouTube. Um trabalho maravilhoso que essa casa faz, com tantas as outras casas menores aqui em Paulo também faz. Mas e aí? Aqui tem gente fazendo. Quantas pessoas aí? Vou puxar o leito, muita gente agora, vocês vão me desculpar, mas eu vou. Quantas pessoas vêm aqui toda semana, senta na academia, escuta falar, toma o passo para casa. A outra semana, volta, toma o passo para casa.
vir, escutar, tomar um passo e ir para casa. E tomar água frutificada, né? Faz parte. Na igreja tem água benta e tem água frutificada. Por quê? Porque não é que seja a mesma coisa, ou tem efeitos melhores ou piores. Lá e aqui, não tem. Deus está em todo lugar. A espiritualidade trabalha onde tem gente precisando, a espiritualidade está trabalhando. Mas é porque o povo vai virando ritual. Eles vão achando que tem. Eu fui na casa que não tem, tomou um passe. Se eu não tomar um passe, não é a mesma coisa. Se eu beber a minha frutificada, eu até acredito que eles estão frutificando para mim, vou dar uma olhada. Mas eu estou bebendo agora sem tempo. Tem gente que acha que tem. Está se sentindo bem, está legal, mas bem, não passa. É importante, mas aqui nós já estamos recebendo. Nesse instante, o seu amigo espiritual, os trabalhadores espirituais dessa casa, já estão trabalhando em nós as nossas necessidades. O passo é só um complemento para quem que precisa. Vocês estão entendendo como é que a gente fica preso a pequenas coisas e aquilo que poderia ser grande em nossa vida a gente deixa de lado? Quando eu falo isso aqui, é só uma nata. Você já viu um copo de leite quando dá uma palhadinha e fica uma nata na superfície um pouco assim? Isso que é a nata. Se você não mergulhar no leite lá no fundo e sentir todo o copo de leite, você não percebeu. Tem pessoas que frequentam a casa espírita e nunca pararam para ler um livro. Quando para ler romance, eu leio o Ziga, eu leio isso, eu leio aquilo, eu gosto de ler aquilo. Você já leu os livros de Kardec? Ainda não. Como é que você está entendendo os outros livros? Porque para você entender o romance, você tem que conhecer a doutrina. A doutrina se começa a conhecer através do livro dos Espíritos. Depois o livro dos médios, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Obras Póstumas. Esses são os 5 livros da codificação. Se você não conhecê-los bem conhecido, você pode até gostar do romance, mas você não vai entender toda a mensagem que ele te trouxe. Fica no campo da ilusão, da fantasia, do misticismo, da crença. Porque é diferente acreditar e ter fé. Totalmente diferente. Crédito é quando eu acredito em vocês. Eu não te conheço, não sei da sua capacidade, não sei do seu coração, mas você falou alguma coisa comigo e eu olho e falo assim, eu acho que eu posso acreditar nessa pessoa, porque ela me transparece honestidade. Crença é isso. Fé não. Fé é conhecer. A palavra fé vem do grego vídeos, que quer dizer fiel ao que é. Eu sou fiel ao que é. Se eu falo para vocês, isso é um copo de água fluidificada, provavelmente. Aí vocês falam assim, o Márcio está lá em cima falando. E se a casa permitiu que ele estivesse nessa posição, deve ser porque ele é uma pessoa que sabe disso. Então eu vou acreditar nele. Então vocês passam a acreditar que essa água pode ter até poderes curativos. Agora, se eu me dar para vocês, eu vou assim, pessoal, isso aqui, o bebê, é água. Quem aqui acha que não é água, levanta a mão? Então todo mundo acha que é água. Então vocês têm fé no que eu falei. Porque vocês conhecem. Vocês sabem que é água. Isso é fé. A doutrina espírita trabalha essa fé. A fé raciocinada. É a fé que através do seu estudo, do seu pensamento, da sua inteligência e do trabalho em grupo, discutindo ideias para que aquilo fortaleça e te esclareça melhor as coisas, você passa a ter certeza. Então o espírita, ele não acredita em Deus. O verdadeiro espírita não acredita em Deus. O verdadeiro espírita tem fé em Deus, porque ele sabe que Deus vai.
Entenderam a diferença? Entre acreditar e fé. Vamos voltar para o texto, não vai mesmo tempo para cá, porque a gente depois essa parte do mundo, né? Quer dizer, toda vez eu acho que é mais. Em geral, porém, o homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo, em geral, porém, o homem comum, que tem esse contrato de vida, esse contrato aqui é o trato que eu faço com Deus. A espiritualidade chega para mim e fala assim: olha, Márcio, na época tinha outro nome que era da encarnação, né? Ó, você vai nascer naquela família, você vai ter esses pais, vai vir esses irmãos, a condição social financeira você vai nascer assim, você vai nascer nesse meio grupo que tem simpatias e obrigações a serem cumpridas, como também desafios a serem resgatados. Tá bom para você acertar? Tá ótimo, porque o lugar que ele estava não era bom. E um de nós veio de lugares evoluídos, nossos lares da vida, acho que estava lá num plano de conforto, de vibração ou delícia, e foi obrigado a encarnar. Ninguém é o único obrigado a encarnar. É aquele espírito ainda muito duro na sua ignorância, na sua brutalidade, que não sabe discernir para si o que é melhor. Aí existe uma encarnação compulsória. A espiritualidade praticamente obriga a nascer e faz as escolhas por ele, até que ele comece a crescer mentalmente. Mas a maioria de nós ainda já pode fazer as escolhas, então nós aceitamos a proposta. Nós sabemos, antes de nascer, a gente já sabe quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem serão os irmãos. Sabe que o pai, a mãe ou os irmãos podem ter sido inimigos com grandes amores de vidas passadas. Sabe que o meio familiar ali são um agrupamento novamente de pessoas com quem eu já convivi. Nós já sabemos de tudo isso. E tem criaturas que vivem e falam assim: o pai e a mãe, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para estar aqui, porque essa é assunto de mim. Você não pediu mesmo, não, segundo a espiritualidade, ele não pediu, não. Ele implorou. Ele implorou para mim. E acha que pai e mãe é servo, é escravo. Acha que ao chegar no mundo, o mundo, tudo que aconteceu antes dele foi feito para que ele pudesse chegar naquele momento e falar: opa, agora eu sou o dono da bagaça. É assim, a maioria de nós é assim, principalmente quando é jovem. Aí quando a vida começa a nos mostrar o preço, a gente começa a cair na ficha e começa a ver que eu sou apenas mais uma pedra nesse tabuleiro de minha mão. Nem mais, nem menos, nem diferente, nem melhor. Sou exatamente uma única e simples peça nesse tabuleiro de minha mão, onde eu sou o dono, eu sou o artífice, eu sou o projetista da minha própria existência, e são as minhas escolhas do meu livre-arbítrio que vai determinar quem sou, para onde vou. Esse é o motivo de estarmos aqui. Ninguém entra aqui para fazer grandes trabalhos. Eu, quando eu era jovem, eu lembro que eu estava pensando assim: será que um dia eu vou descobrir qual é o objetivo? O que eu vim fazer? O que será que eu vim fazer? Será que eu vou fazer alguma coisa muito grande, maravilhosa? Aí, quando eu me tornei espírita, já aos 21 anos, eu percebi que eu vim fazer foi cuidar de mim mesmo. Mau trabalho, e olha que mau trabalho cuidar de mim mesmo. Porque esse cuidar de mim mesmo está diretamente ligado a cuidar dos outros. Cuidar dos outros. Cuidando dos outros, eu estou cuidando de mim. Me equilibrando, eu vou tratar o outro com equilíbrio. Me educando, eu vou tratar o outro com educação. Sendo gentil, eu vou tratar as pessoas com gentileza. Entenderam? Aí eu cuido de mim mesmo e experimento essas mudanças nas pessoas, auxiliando-as. E começo a entender que sem a caridade realmente eu não vou conseguir evoluir.
Eu tenho que cuidar desse patrimônio que Deus confiou em mim, até que ele decida qual é o momento de eu voltar para casa. Né? Não excedendo nas bebidas, não usando cigarros, não usando drogas, não falando mal das pessoas, não traindo as pessoas. Isso é cuidar de mim mesmo, é a caridade para comigo. E a caridade para com o próximo é deixar que todas as virtudes que eu consegui colher durante a vida, elas sejam sentidas pelo outro. Isso é caridade. Caridade é fazer com que o outro receba de você aquilo que você já possui de valioso, que é o seu amor, o seu trabalho, a sua ajuda. Não é só o dinheiro. O dinheiro vale. As pessoas têm que comer, investir. Às vezes não tem condições financeiras, você vai e ajuda. Mas você também promove a pessoa a acolher, não faça sozinho. Nossa. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de se cumprir. Olha que interessante. Nem por isso, todavia, acho que só tem um parágrafo. Em geral, porém, como é comum esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo, parece extremamente impreciso e prossegue a experiência fora de rebeldia em rebeldia. Somos rebeldes ou não somos? Todos nós somos rebeldes, né? Aí ele continua aqui no último parágrafo. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de se cumprir, ou seja, nós vamos cumprir. O momento, esse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos expulsionam em diferentes mundos de ideias. Familiares e amigos expulsionam, eles estão conosco, viajando conosco, aprimorando conosco essas diferentes ideias, esses diferentes mundos que cada um de nós vive, porque cada um de nós é um mundo do Senhor Pai. Para mostrar que acabou. Da perplexidade do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa, e apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro dos testemunhos que dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, os itens da Escritura gravada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos, cada dia de sua vida. Percebeu? Alguém quer fazer uma pergunta? Tem gente que está vindo hoje pela primeira vez nessa casa? Não? Tá bom. Então é isso aí, pessoal. O tempo já foi.